Se você é fã do PlayStation 2, sem dúvida alguma já se deparou com muitos jogos incríveis. Porém, a biblioteca de jogos do PS2 é tão gigantesca que sem dúvida alguma você ignorou muitos jogos, ou talvez nunca ouviu falar de muitos deles, mesmo sendo jogos incríveis e super divertidos, como é o caso da maioria que tem nesse vídeo. E é sobre esses jogos ignorados, esquecidos e desconhecidos que vamos falar nesse vídeo. Será que você já conhece e jogou algum deles? Vem comigo descobrir e assista esse vídeo até o final porque tem muito jogo bom. Então sem mais enrolação, bora começar! E para começar, vamos falar de um jogo baseado na famosa série Family Guy, o Family Guy Videogame. Acredito que você já deve ter visto a série Family Guy, ou como é chamada aqui no Brasil, Uma Família da Pesada, mas provavelmente não sabia da existência desse jogo. Mas enfim, bora falar do game. Ele segue basicamente como um episódio do programa, e aqui a gente tá no controle dos três personagens icônicos da série, do Peter, o pequeno Stewie e do cachorro Brian, cada um seguindo sua própria narrativa e missões específicas. O gameplay de Peter é mais voltado para o combate direto, então a porradaria é o que não falta por aqui. Basicamente ele é um beat up, a gente pode mandar combos e usar algumas habilidades especiais, tudo para eliminar vários inimigos e também chefões. Com o Stewie, segue como um jogo de plataforma e tiro, mas também tem momentos de exploração, coleta de itens, limpar áreas mandando bala em inimigos, então as missões de Stewie são mais voltadas para ação. E jogando com Brian, o gameplay dele é bem mais diferenciado, assim como a história, que basicamente ele está sendo acusado de engravidar uma cadela famosa da cidade e agora ele precisa provar que não é o pai. Cara, é uma loucura grande esse jogo, assim como a série, mas o gameplay dele é mais voltado pro stealth. No decorrer das missões, Brian pode se esconder para evitar ser visto pelos inimigos, também pode usar disfarces e até usar distrações, como ligar uma TV, até a fogo em alguém, entre outras coisas, tudo para concluir seus objetivos, como encontrar evidências para provar sua inocência de que ele não é o pai dos filhotes. Então, como você pode ver, são três estilos de gameplay, o que deixa o jogo bem dinâmico e divertido. Porque sim, cara, ele é um jogo divertido, principalmente pelas loucuras. Então, no geral, Family Guy é um jogo bom que provavelmente você não conhecia. Ele não é um jogo perfeito e tá longe disso, mas sem dúvida alguma deveria anotar na sua lista de jogos. Agora vamos falar daqueles jogos que vocês mandam aí nos comentários. Aliás, muitíssimo obrigado a todos que participam aí nos comentários. De verdade, tamo junto demais. Mas bora falar do desconhecido Way of the Samurai 2, que foi recomendado pelo Daniel Mark. Way of the Samurai 2 se passa em uma cidade fictícia onde a gente controla um samurai. Ao chegar na cidade, ele percebe que as coisas estão um tanto quanto complicadas, porque a corrupção, a violência e a disputa de poder dominam esse lugar. A história é centrada nas nossas decisões. A gente pode se aliar aos policiais corruptos, aos bandidos locais ou até mesmo tentar ser um justiceiro solitário. Então a narrativa vai se moldando de acordo com as nossas escolhas, o que também traz pra gente vários finais. No gameplay, ele é um jogo de combate corpo a corpo focado no uso de espadas, onde cada golpe precisa ser super calculado. Então não adianta sair apertando os botões feito maluco, porque o combate tem uma pegada bem técnica e exige paciência e precisão, principalmente porque podemos aprender diversas técnicas de combate ao longo do jogo. O interessante é que o jogo não é focado só nos combates, também podemos explorar a cidade e conversar com diversas pessoas. Então o gameplay de modo geral é bem imersivo. Na parte 25 da série eu falei do primeiro jogo, Way of the Samurai, que também recomendo você conhecer e o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Por fim, Way of the Samurai 2 é um bom jogo de samurai. Se você curte histórias, escolhas morais e bons momentos de ação, recomendo conhecer. O próximo jogo que provavelmente você não jogou foi o Shadow of Destiny, ou como também é chamado, Shadow of Memories. Esse aqui foi recomendado pelo Jonathan Costa, o Diogo Khan, o Éder Barreto e o Ítalo Alves. Tamo junto demais, galera. Shadow of Destiny traz um enredo bem interessante e complexo, envolvendo viagens no tempo e também escolhas que afetam o desenrolar da história e até o final do game. A história gira em torno de Ike Kush, um homem comum que é assassinado logo no início do jogo, mas ao invés dele morrer de vez, ele é transportado para um plano espiritual onde uma entidade misteriosa chamada Homunculus lhe oferece uma chance de voltar no tempo para evitar sua própria morte. É algo bem interessante, né? E a grande sacada aqui é que a gente precisa ir e voltar no tempo. E já falando do gameplay, na maior parte do tempo a gente tá resolvendo puzzles e tomando decisões para mudar o futuro e escapar de várias tentativas de assassinato. A gente precisa prestar muita atenção
atenção em cada detalhe, porque até as menores ações podem influenciar o desenrolar do jogo de forma significativa. E as mecânicas de viagem no tempo são bem interessantes e nos dá liberdade de explorar diferentes períodos da mesma cidade para alterar os eventos que levam até o assassinato de Ike. Então o grande diferencial de Shadow of Destiny são os puzzles, a narrativa não linear e as várias escolhas que fazemos no decorrer do game. É um jogo diferente, mas acredito que merecia mais reconhecimento. Esse é uma verdadeira relíquia esquecida no PS2. Mas outro jogo que ficou bem esquecido e desconhecido no PS2 foi o Red Faction 2, que foi recomendação do Jake Santos e do Jonathan Araújo, valeu demais. Red Faction 2 é um FPS ambientado no futuro, mais especificamente no ano de 2080, se passando em um mundo distópico 5 anos após os eventos do primeiro jogo. E aqui a gente assume o papel de Elias, um soldado geneticamente modificado que se junta a um grupo de rebeldes para derrubar o governo opressor e autoritário dominado pelo ditador Sopot. No gameplay, Red Faction 2 é um FPS que se destaca por trazer bons momentos de ação rápida e frenética nas missões, mas o maior destaque mesmo está na famosa tecnologia de destruição de cenários com o sistema Geomod, que oferece uma liberdade única na destruição de cenários e permite que a gente aborde cada missão sendo bem criativo. Isso significa que você pode literalmente explodir paredes, portas e vários elementos do ambiente, criando novas rotas ou simplesmente causando o caos. Então é um sistema que chama muita atenção. No primeiro jogo, que também já trouxe aqui na série, recomendo você conhecer ele porque é um ótimo jogo de tiro, ele foi um jogo que na época revolucionou a física nos jogos por causa do sistema Geomod. Então sem dúvidas, Red Faction 1 e 2 são dois jogos que recomendo demais você conhecer se curtir um bom FPS com aquela ação frenética e ainda um toque de realismo. E ainda falando em ação frenética, o meu parceiro Luke Gamer recomendou o game de navinha que é clássico no gênero, o R-Type Final. Esse aqui é um joguinho de navinha top, viu? E falando da história bem rapidinho, basicamente a gente tá enfrentando uma invasão alienígena. É a batalha final da humanidade contra os Baidu, uma raça alienígena monstruosa que sempre foi o grande antagonista da série. Mas beleza, agora falando do gameplay, R-Type Final coloca a gente no meio do caos, mas o grande destaque aqui é o nível de desafio. Esse game definitivamente não é nada fácil. Ele é daqueles jogos que punem a gente pelos erros e fazem a gente voltar sempre mais esperto. Cada fase tem seus próprios padrões de ataque e inimigos com comportamentos bem específicos, então a gente precisa decorar as movimentações dos oponentes para assim conseguir avançar e ir mais longe no game. Para quem gosta de um bom desafio, meu amigo, esse jogo é maravilhoso, mas esse desafio todo também pode afastar muitos jogadores casuais que só querem algo mais tranquilo para jogar. Mas de toda forma, esse é um jogão de nave, disso não dá pra negar. Então pra quem curte um shoot'em up que traz aquela sensação dos clássicos arcades, R-Type Final é um verdadeiro achado. Outra pérola desconhecida no PS2 é o game Arthur and the Invisible, The Game. Esse foi recomendado pelo canal do Cores e o Ghost Shell, tamo junto. Arthur and the Invisibles é baseado num filme do mesmo nome lançado lá em 2007 e aqui no Brasil é conhecido como Arthur e os Minimóis. E a história segue o mesmo enredo do filme. Arthur, um garotinho de 10 anos, é transportado para o mundo dos invisíveis, onde precisa encontrar um tesouro escondido e derrotar o vilão Maltazar, para assim poder salvar o seu avô e o lar dos Minimóis, que são seres minúsculos que vivem nesse mundo escondido chamado Reino Invisível. No gameplay ele é um jogo bem legal, porque a gente pode controlar 3 personagens, o Arthur, a Cilinha e o Beiramesh, cada um contando com suas próprias habilidades, e durante as várias fases vamos alternando entre eles, tanto para resolver puzzles como superar obstáculos e até nos bons momentos de combate. Isso sem dúvidas dá ao jogo uma dinâmica bem legal e divertida. O jogo não é super desafiador, porém é bem divertido. Particularmente eu gostei demais, porque traz uma mistura de jogabilidade que me agrada bastante. Por fim, é um jogo que no meu ponto de vista deveria ter mais reconhecimento. Não é um super jogo, mas cumpre o seu papel, que é ser divertido. E vamos seguindo com o próximo jogo desconhecido, que foi recomendado pela Liz Alves,
o game Romance of the Three Kingdoms. Esse é um jogo de estratégia por turnos, na verdade uma franquia de jogos de estratégia, que foi desenvolvido pela Koei, a mesma de jogos insanos como Dynasty Warriors e Samurai Warriors. E esse game aqui é baseado no livro Romance dos Três Reinos, que foi lançado lá em 1522, que basicamente conta a história da China antiga, envolvendo três reinos lutando pelo controle do território. No jogo, a gente pode comandar um dos três líderes históricos, comandar exércitos, fazer alianças políticas e tomar decisões que podem mudar o destino do seu reino. E como eu disse, ele oferece um sistema de estratégia por turnos que, meu amigo, é bem profundo e complexo, onde podemos treinar tropas, gerenciar recursos, expandir o território e, claro, lutar grandes batalhas. As mecânicas envolvem não só a guerra, mas também a diplomacia, espionagem e economia, o que cria uma experiência rica e envolvente para quem gosta de jogos de estratégia. E o grande diferencial de Romance of the Three Kingdoms está justamente nessa complexidade das mecânicas estratégicas e no quanto a gente pode se envolver no desenvolvimento do reino. Sim, deixando bem claro aqui, não foi eu que gravei esse gameplay que você tá vendo não, tá? Pra ser sincero, eu não sei nem pra onde vai jogos de estratégia. Até tentei, mas infelizmente, cara, eu não soube o que fazer, então peguei no YouTube. Os créditos do canal que gravou essa gameplay vão estar aí na descrição. Então, como você pode ver, ele é um jogo bem nichado e esse pode ter sido o maior motivo pra ele ter ficado desconhecido. Nem todo mundo se agrada com jogos desse gênero, além também de ser bem complexo. Agora, esse próximo jogo é bem diferenciado, se liga só. Vamos falar do game Boku no Natsu-Yasumi 2. Ele foi recomendado pelo Luciano Coutrin, valeu demais. Esse game aqui foi lançado apenas no Japão, mas tem versão com patch em inglês, beleza? E basicamente ele é um simulador de vida, e a gente tá no controle de Boku, um garotinho que vai passar suas férias de verão no campo, na casa de parentes. E o nosso objetivo aqui é bem simples, aproveitar cada dia, explorar os cenários, caçar insetos, nadar em rios e interagir com familiares e os moradores locais. Então aqui não tem um vilão ou grandes batalhas, mas sim uma experiência focada no dia a dia de Boku, e isso é o que torna o jogo tão único e bem diferente. Simplesmente a gente vai viver essas férias junto com o personagem, na tranquilidade, seguindo um ritmo bem lento, tudo com uma vibe bem relaxante. E quanto à jogabilidade, nem espere mecânicas complexas, porque também é bem simples. E cada dia de férias que passa, o jogo traz novas pequenas descobertas, porque cada dia no jogo tem atividades diferentes e eventos únicos pra gente participar. Então esse é o grande diferencial do game, essa experiência imersiva e emocional que ele proporciona. Eu diria até que é um jogo sobre desacelerar, apreciar os momentos simples e se conectar com as pequenas alegrias da vida. É bem profundo, mas cara, é a verdade. Esse conceito pode ser bem subestimado por muitos, mas quem dá uma chance a esse game, cara, acaba sendo recompensado com uma sensação de nostalgia e relaxamento que poucos jogos oferecem. Então, para quem anda procurando por experiências diferentes, vale muito a pena dar uma chance a Boku no Natsu-Yasumi 2, porque cara, eu tenho certeza que ele vai te surpreender. Mas outro título que ficou bem esquecido e desconhecido para muitas pessoas foi o game Star Wars Clone Wars, que foi recomendação do Jackson Ribeiro, valeu demais. Esse game é baseado no filme Ataque dos Clones de 2002 e se passa durante a Guerra dos Clones, um dos períodos mais intensos do universo de Star Wars. Mas diferente de outros jogos de Star Wars, onde a gente controla os personagens icônicos em batalhas terrestres intensas, aqui ainda controlamos personagens icônicos, porém o game foca muito mais em combate veicular, com muita ação contra droids e naves inimigas. Tem poucos momentos onde lutamos em terra em algumas missões, e cara, realmente são poucos momentos mesmo, mas os combates em veículos são muito divertidos. Tem diversos veículos icônicos da série pra gente pilotar e diversos tipos de missões, desde escoltar, defender e atacar, e tudo focando em muita ação rápida, tiro pra todos os lados, o negócio realmente é frenético. Já as partes de combate no solo, onde a gente sai com a espadinha lá matando os carinha, é legal, porém deixa muito a desejar. Porque, cara, o personagem é muito travado, a IA dos inimigos é bem aleatória e isso acaba desanimando. É muita sorte desse jogo que a maior parte seja pilotando veículos e mandando bala em geral, porque essas são as melhores partes. Se você gosta de combate veicular, não deixe de conferir esse jogo do Star Wars. É um título que ficou meio perdido no tempo, mas que tem muita ação frenética a oferecer. Outro jogo que talvez você não tenha jogado foi recomendado pelo Felipe Lopes,
o game True Crime New York. Se você não conhece esse game, ele é um mundo aberto bem no estilo de GTA. Na verdade, ele foi um dos maiores rivais do GTA no PS2. Mas não esquece de me dizer aí nos comentários se você já jogou ou não esse game, beleza? Mas continuando, diferente dos GTAs onde controlamos criminosos, aqui a gente tá no controle de um ex-criminoso que virou policial chamado Marcus Reed. No gameplay esse game é insano, porque deixa a gente explorar a cidade bem de boa, podendo tanto concluir as missões principais, quanto só andar tranquilamente pelas ruas da cidade curtindo as ruas de Nova York. Na jogabilidade, esse game tem um foco bem forte no combate corpo a corpo, nos tiroteios e perseguições de carro. A gente tem uma variedade de armas e veículos para usar e o sistema de luta corpo a corpo é bem divertido, dá até para interagir com algumas coisas do cenário. Além disso, o jogo conta com mecânicas de interrogatório e busca por evidências, o que acrescenta mais profundidade no gameplay. A gente tá andando de boa pelas ruas, se vê alguém suspeito, meu amigo, para o carinha e manda botar a mão na cabeça pra gente revistar. O game também conta com um sistema de escolhas morais, onde a gente pode ser tanto um policial bom quanto corrupto. Esse também é um diferencial bem interessante que impacta na narrativa e até nas missões, é algo bem legal. O realismo também é um ponto que chama a atenção. Claro, aqui eu tô rodando pelo emulador, então os gráficos ficam bem mais bonitos, mas na época, no PS2, cara, esse jogo tinha gráficos bem bonitos. Sem dúvidas, True Crime New York foi um grande jogo no PS2 que foi muito subestimado e também ofuscado por conta do GTA. Tem até zoeira da Rockstar no GTA San Andreas chamando o True Crime de lixo. Quem aí lembra desse segredo gigatônico? Mas enfim, são farpas engraçadas que, cara, a Rockstar tava com tudo, tirando onda com todo mundo nesse tempo. E são coisas engraçadas que provavelmente nunca mais vamos ver, né? Infelizmente. Por fim, True Crime New York é um ótimo jogo de mundo aberto, misturado com ação policial que, cara, se você nunca jogou, meu amigo, já vai correndo baixar pra curtir porque vale super a pena conhecer esse game. Mas meu amigo, se você chegou até aqui é porque quer conhecer mais jogos de PS2. Então eu recomendo você conhecer essa playlist aqui onde eu falo sobre muitos jogos desconhecidos de PS2. Cara, eu já trouxe muito jogo massa nesses vídeos, então não esquece de clicar aqui e conferir. Também não esqueça de comentar aí embaixo a sua opinião sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Conto com seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.